meus anjinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Heitor Explica. Eu sou o professor Heitor e hoje eu estou aqui para te ajudar com o assunto de termodinâmica. A gente vai falar sobre gases ideais. A primeira coisa que você precisa saber na nossa aula hoje é, professor, qual a diferença de um gás real para um gás ideal? Por que a gente estuda um gás ideal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que, no mundo real, as partículas que compõem um gás, elas ficam interagindo, vocês sabem que elas se movimentam de acordo com o aumento da temperatura, com a energia que elas têm, então elas acabam interagindo, batendo uma nas outras, e isso vai acabar provocando implicações que a gente não discute num primeiro momento. É por isso que você tem um assunto no seu segundo ano chamado gás ideal. E qual que é a principal diferença para um gás real? É que num gás ideal, a gente considera que nesse tipo de gás praticamente não há interação de uma partícula com a outra que compõe aquele gás. Essa é a principal diferença. Então, o que é que nós iremos fazer a partir de agora? Nós iremos tentar descrever esse tipo de gás. Quais são as variáveis que a gente tem que estimar para a gente conseguir descrever o que acontece num tipo de gás desse, como é que ele se comporta se eu aumentar a temperatura, se eu mexer em alguma outra variável que a gente vai conhecer a partir de agora. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai precisar conhecer são as variáveis de estado, as variáveis que descrevem esse gás. E essas variáveis, elas são definidas a partir do que é possível para a gente medir em laboratório, por exemplo. Então, imagina aqui que eu tenho um recipiente, imagina uma panela de pressão, pode ser algo nesse sentido, e eu vou colocar um gás aqui dentro. Então, olha, eu estou colocando um gás aqui dentro, eu quero que você preste atenção aqui neste manômetro de temperatura, ou de pressão, desculpa, e aqui nesse termômetro que vai medir a temperatura. Você vai observar que, de acordo com que eu coloco partículas, gás aqui dentro, a pressão aumenta. Assim como, se eu fornecer energia para esse sistema, a temperatura desse gás aumenta. Você viu que estava em 300 Kelvin e agora foi para 380. E quando eu forneço energia, a pressão também aumenta. Então, o que eu estou tentando mostrar para você? Que aqui, quando a gente altera a quantidade de partículas que está aqui dentro, ou seja, coloco mais gás lá dentro de um recipiente, a temperatura vai sofrer uma alteração, a pressão vai sofrer uma alteração, e se eu mexer no tamanho desse recipiente, olha, você vê que a temperatura aumentou, a pressão aumentou, o gás que está aqui dentro vai sofrer alterações. Então, o que eu quero que você entenda com essa pequena demonstração, essa discussão inicial? Que a partir dessas variáveis, pressão, temperatura, volume e a quantidade de partículas que eu coloco aqui dentro, ó, quantidade de partículas que eu coloco aqui dentro, eu posso até mostrar para você. Agora tem 489 partículas, eu vou colocar um pouquinho mais. Ou seja, todas essas grandezas eu consigo medir em laboratório, tá bom? Nós temos equipamentos para isso. A partir dessas grandezas que eu estou mostrando para você, eu consigo dizer o que é que está acontecendo com esse gás. Se ele tem mais energia, se ele vai ter uma temperatura alta ou não, enfim, fazer a caracterização de um gás por completo. E essas grandezas, elas são relacionadas por uma equação, que eu vou mostrar para você agora. Essa equação é a chamada equação geral dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, que é uma equação que relaciona essas chamadas variáveis de estado que descrevem um gás. Além das 4 grandezas que eu apresentei para você na simulação, pressão, volume, quantidade de matéria representada por um N aqui, temperatura, a gente vai ter mais uma grandeza, que é esse R, é uma constante que vale 8,3 joules mol Kelvin no sistema internacional, tá bom? É uma constante universal dos gases. Alguns vestibulares vão fornecer isso para você e dependendo do vestibular que você for fazer, você vai precisar saber dessa grandeza desde já, mas a maioria deles vai te fornecer, tá bom? Além disso, essa grandeza ela também pode ser fornecida para você dessa outra maneira, como sendo 0,082 atm litro mol Kelvin. É importante eu mostrar essas duas situações para você, porque quando você for fazer os exercícios, você tem que saber quando que utiliza-se essa grandeza e quando que você vai utilizar essa outra aqui. Quando for fornecido para você pressão em Pascal, você vai utilizar 8,3 joules mol Kelvin, ou em volume também em metro cúbico, tá? Que são as unidades no sistema internacional. Tudo tem que estar de acordo com o sistema internacional. Porém, se numa questão ele fornecer para você em atm a pressão ou o volume em litros, provavelmente ele vai te dar esse carinha aqui para você utilizar e aí você vai substituir e fazer as suas contas direitinho.
E aí, bom, eu gostaria de destacar uma coisa bem importante aqui para a gente agora. Você vai perceber que quando eu quero estudar o que está acontecendo com determinado tipo de gás, digamos, o gás está dentro de um balão. Se esse balão está fechado, eu não vou ter mais como colocar partículas lá dentro. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de matéria que vai estar lá dentro vai ser constante. Assim como eu acabei de mostrar para você que esse R aqui também é constante, ele é uma constante universal. Isso quer dizer, gente, que basicamente pressão e volume vão depender exclusivamente da temperatura. Ou seja, a partir desse produto PV de pressão e volume, eu consigo dizer o que está acontecendo com o gás, se a temperatura está aumentando, se a temperatura está diminuindo e assim sucessivamente. Essa informação, guarde, ela é importante porque você pode resolver algumas questões que graficamente não está explícito para você a temperatura, mas a questão pode pedir para você, olha, indica o que está acontecendo com a temperatura desse gás. Está aumentando? Está diminuindo? E se ele te der um gráfico de pressão por volume, quando você faz a multiplicação dos eixos, você vai saber dizer se a pressão está aumentando ou diminuindo. Vou deixar para a gente fazer isso no exercício daqui a pouquinho. Outra coisa que é extremamente importante, a gente viu algumas aulas anteriores que a gente utilizava variação de temperatura e eu deixei explícito para você que quando se trabalha com variação, não necessariamente você precisa transformar da escala Celsius para a escala Kelvin. Porém, aqui, gente, não é variação de temperatura, é temperatura. Isso quer dizer que a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma questão é que se ele te der essa temperatura em graus Celsius, você vai transformar para Kelvin. Última coisa que eu quero discutir para você aqui é a quantidade de matéria, é o chamado mol, que você também vê lá na química, tá? Então, um mol, que é uma quantidade de alguma coisa, equivale a 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. 6 vezes 10 a 23 partículas, 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz, enfim. O que tiver, 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Então, olha, gente, essa é a equação que a gente vai utilizar para descrever um gás a partir das suas chamadas variáveis de estado. Além disso, uma segunda equação que nós iríamos utilizar é a chamada Lei Geral dos Gases, que é uma consequência dessa primeira lei. Se eu passar esse T e esse N aqui dividindo, né, vai ser igual a uma constante, eu consigo descrever o que acontece com o gás após eu fazer alguma modificação em uma das suas variáveis de estado. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um gás aqui numa situação 1 com uma certa quantidade de partículas, uma temperatura inicial, uma pressão inicial, um volume inicial, e eu pego e forneço energia para esse gás. Se eu forneço energia para esse gás, as partículas irão se agitar, a temperatura vai aumentar, esse cara vai acabar empurrando esse gás, ou seja, eu não tenho necessariamente aqui agora as mesmas características que eu tinha no primeiro estado. Então, vou ter uma mudança nas características do meu gás quando eu forneço energia. E como é que eu consigo caracterizar como é que vai estar esse meu gás agora? A partir da chamada Lei Geral dos Gases, que relaciona as variáveis do estado inicial e do estado final. Então, as grandezas de cada uma das situações elas são expressas a partir dessa equação que a gente chama de Lei Geral dos Gases. Quando a gente tem sistemas fechados, em que eu não consigo colocar mais partículas aqui dentro, nem retirar partículas daqui de dentro, eu posso desconsiderar esse primeiro termo aqui. A gente pode cortar, vai ser igual aqui desse lado, e aí você chega numa forma reduzida, que a gente encontra também em muitos livros. Aprendemos, portanto, nessa primeira aula, as variáveis que a gente utiliza para descrever um gás ideal, qual a diferença de um gás ideal para um gás real, que é a pouca ou nenhuma interação entre as partículas, e para que isso seja obedecido, um gás, para ser considerado ideal, ele tem que ter uma densidade muito baixa, ou seja, as partículas têm que estar muito espaçadas uma da outra. E terminamos agora aprendendo a como que eu consigo fazer a descrição de um mesmo gás após ele sofrer uma mudança de estado. A gente faz isso através da Lei Geral dos Gases. A partir desse conhecimento inicial que a gente tem das variáveis de estado da equação de Clapeyron, a gente já tem a base para a gente começar a falar agora sobre transformações gasosas, que é quando eu tenho uma mudança de um estado como esse que eu acabei de explicar para você, ou quando eu forneço energia, ou quando eu faço alguma mudança nas outras variáveis de estado, e o meu gás acaba tendo outras características. Quando esses processos ocorrem, podem haver transformações gasosas. E hoje eu vou apresentar 3 tipos dessas transformações. A primeira transformação que a gente vai falar é a chamada transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, iso é de igual
e V de volume constante. Isso quer dizer que tanto na situação inicial quanto na situação final, o volume será igual, eles serão constantes. Ou seja, se o volume é constante numa transformação isovolumétrica e olhar para a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, isso quer dizer que o meu volume, a quantidade de matéria e a constante universal dos gases serão todas constantes. Consequentemente, numa transformação isovolumétrica, pressão e temperatura serão grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu aumentar a temperatura, a pressão vai aumentar junto. Por exemplo, eu tenho um recipiente aqui que tem o volume variável, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse volume constante para que a gente tenha uma transformação isovolumétrica. E aí, ó, olhem para o termômetro e olhem para o manômetro da pressão aqui. Se eu aumentar a temperatura numa situação em que o volume é constante e eu não consigo variar, quando eu aumento a temperatura, olho a pressão junto, ela aumenta junto, ou seja, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais em situações isovolumétricas. Então, quando a gente tem paredes rígidas no recipiente em que o volume não varia dentro de um botijão de gás, por exemplo, a temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta também. Professor, e numa transformação isobárica, o que é que ocorre? Numa transformação isobárica, o que vai ser constante nas duas situações é a pressão. Então, isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, então aqui, ó, pressão, quantidade de matéria e a constante dos gases, todas serão constantes. Logo, quando a gente tem uma situação em que a pressão é constante, a temperatura e o volume estarão diretamente relacionados. Eles serão diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, o volume vai aumentar também. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um recipiente com esse aqui, com uma certa quantidade de gás, e você fornece energia para ele, igual eu estou fazendo aqui, ó, ou seja, você está aumentando a temperatura desse gás, quando você aumenta a temperatura desse gás, o que vai acontecer com os gases que estão aqui? Ele irá se expandir, ele irá aumentar o seu volume. Então, olha lá, antes o gás ocupava este espaço pequenininho aqui. Quando eu fornecer energia, a temperatura aumenta, as moléculas se agitam mais, batem umas nas outras, né? E aí isso vai acabar fazendo com que esse cara aumente o volume também, para que a temperatura permaneça constante. Então, geralmente em transformações gasosas isobáricas, o êmbolo de uma situação ele é um êmbolo livre. Na situação isovolumétrica, a gente tem geralmente, para que o volume seja constante, paredes rígidas, ou esse êmbolo fixo, preso aqui em cima, tá? Ele não consegue subir nem descer. Na isobárica, esse cara é livre e aí ele consegue expandir o seu tamanho ou comprimir, dependendo do que a gente está estudando. A nossa última transformação de estudo é a transformação isotérmica. Iso igual, isovolumétrica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Isotérmica, temperatura constante. Logo, nesse caso, toda essa galerinha aqui vai ser constante. Quantidade de matéria, constante universal dos gases e a temperatura vai ser constante. Você vai chegar à conclusão, então, que pressão e volume serão grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro vai diminuir. Por exemplo, nessa situação aqui, eu deixei a temperatura constante em 300 Kelvin e eu coloquei um certo gás aqui dentro. Se eu diminuir o volume, olha a pressão, está em 35,8. Quando eu diminuo o volume, ela aumenta para 51,1. Se eu diminuir mais ainda o volume, ela aumenta ainda mais. Ou seja, volume e pressão são inversamente proporcionais quando eu mantenho a temperatura constante. Graficamente, todas essas transformações que a gente estudou agora, elas estão representadas aqui nesse gráfico. Então, nessa primeira curva em vermelho, você consegue observar que a todo momento, aqui, a pressão ela tem o mesmo valor, ela é constante. Então, nesse primeiro trecho em vermelho, a gente tem uma transformação isobárica. Nessa nossa segunda situação, nessa curva em verde, a gente observa que a todo momento dessa transformação, o mesmo valor é repetido para o volume. Logo, o volume constante, assim seria o gráfico de uma transformação isovolumétrica. Porém, nessa curva em azul aqui, ó, tanto a pressão quanto o volume estão variando. Como é que eu consigo identificar, então, professor, o que está ocorrendo aqui? Eu falei para você no início da aula que quando você tem esse produto PV, você faz essa multiplicação do eixo da pressão e do volume, você tem noção de temperatura. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tivesse colocado valores e você fizesse esse produto, o resultado que você encontrar aqui em cima,
aqui, aqui, aqui e aqui representariam valores para a temperatura. E mais, todos esses resultados, quando você faz essa multiplicação, eles serão iguais. Você vai descobrir então que essa curva representa uma transformação isotérmica. Então, uma transformação isobárica é uma reta, pressão constante, isovolumétrica é uma reta, volume constante. Já na transformação isotérmica, grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter um gráfico com essa cara aqui que recebe o nome de isoterma, inclusive. Mais à frente, eu vou preparar uma aula só com exercícios sobre todos esses conceitos para a gente colocar em prática esse conhecimento. Vamos para a próxima aula. Tchau, tchau!